Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui vai ser um vídeo tutorial ensinando a configurar o OpenVPN Server no MikroTik versão 7.4 e usando o Linux como cliente. Tá? Esse aqui é um cenário muito comum para quem presta serviços de consultoria, onde o cliente tem ali uma rede, né, com vários servidores embaixo deles, né, e se faz necessário o acesso remoto, né, e não só isso, mas como outras situações também. Tá? Então vamos lá. Montei uma topologia bem simples, tá? Onde o MikroTik está fazendo o concentrador, né? Ele será o concentrador da VPN. Tá? Vou usar o OpenVPN como servidor, né? E os clientes eu vou usar o Linux, tá? Ou CentOS 8, ou CentOS 9, Rock Linux ou qualquer outra distro baseada em Red Hat. Né? E para simplificar a minha configuração, eu criei um DNS chamado vpn.fabricadeprovedores.com.br. Então toda a configuração vai ser baseada no DNS, tá? Para simplificar aqui a configuração. Bom, quais são as etapas que a gente vai ter que percorrer aqui? No MikroTik, criar o certificado digital, que é uma obrigatoriedade para você poder configurar o OpenVPN Server. Então, dentro do processo de certificado digital, nós temos as etapas, né, que são adicionar o certificado digital, assinar o certificado digital, exportar o certificado digital e, por sua vez, fazer o download dele. Tá? E, por fim, configurar o OpenVPN Server e os usuários e senhas. Tá bom? Então, uma coisa que é legal na versão do MikroTik 7.4 é que ela permite gerar o certificado via interface, né? Coisa que nas versões anteriores você era obrigado a usar ali a linha de comando. Né? Então, vamos acessar aqui o MikroTik para ficar mais simples a gente conseguir visualizar. Tá? Bom, estou com o meu MikroTik previamente configurado. O que eu tenho nele? Eu tenho simplesmente o IP da minha interface WAN, o meu IP de LAN, né? Esse IP aqui eu posso tirar depois. E tem uma rota default. Tá? Simplesmente eu tenho uma rota default que me permite que essa máquina aqui, esse MikroTik, ele acesse a internet. Não tenho nenhuma política de firewall configurada nesse momento, tá? Não me interessa ter política de firewall, para mero exemplo. Então vamos lá. Qual que é o primeiro passo aqui do nosso tutorial? Seria o adicionar, né, o certificado digital. Então para isso, vamos seguir lá a etapa. Então, System, Certificates, Add Certificate. Tá? E aqui eu vou dar um nome para o meu certificado. Vai ser vpn-server.fabricadeprovedores.com.br. Tá? Esse aqui vai ser o meu nome do certificado. Eu estou localizado no país Brasil, no estado de São Paulo, tá? E na localidade Barueri. Tá? O nome da minha organização, Fábrica de Provedores. Tá? Minha unit, Fábrica de Provedores. Tá? E por sua vez o meu common name, meu nome comum vai ser também Fábrica de Provedores. Tá? Uma outra coisa, o meu certificado aqui eu quero que ele vale por 10 anos. Então vou colocar um 0 a mais aqui e vou dar um apply para gravar esse certificado. Tá? Se você observar aqui no rodapé, tá, ele ainda não está em uso. Tá? Ele é um certificado criado, né? Mas eu ainda preciso assinar ele, que seria a minha próxima etapa do processo. Tá? Então eu criei o certificado, né? E a próxima etapa seria assinar o certificado. Tá? Então voltando lá para o MikroTik, basta clicar aqui no botão assinar, clico em Start. Tá? Vocês vão ver que ele está prosseguindo aqui, ó, a barrinha de processo, né, de progresso, done, ou seja, concluiu. E a partir daí, posso não apertar o Close, e vocês vão ver aqui, ó, que meu certificado agora, ele é um certificado autoritativo e é um certificado confiável. Né? Feito isso, eu vou para a minha próxima etapa, que é exportar o certificado. Então, clico no botão exportar.
Tá? Aqui está o nome do certificado, o type que eu quero exportar no modelo PEN. Clico em Export, tá? E pronto. Feito isso, ok, o meu certificado está aqui válido, configurado, bonitinho. Tá? E para onde foi a exportação do meu certificado? Né? O meu certificado exportado foi para onde? Então, posso fechar aqui, eu vou lá em Files, meu certificado exportado está aqui. Tá? O que eu preciso fazer agora? Fazer o download do meu certificado. Vou fazer o download dele, vou gravar aqui na minha área de trabalho, tá? E vou clicar em OK. Pronto. Então, nesse momento eu tenho o certificado criado, o certificado assinado, o certificado exportado e o download do certificado feito. Tá? Esses processos foram aquele que a gente listou aqui no PowerPoint, tá? que é essa lista, né? Essa sequência. Adicionar certificado, assinar, exportar e download. Então essas etapas foram concluídas e agora eu posso ir para a minha próxima grande etapa aqui, que é a configuração do OpenVPN. Tá? O OpenVPN ele é bem simples, né? A gente vai em Interfaces, né? E vamos fazer a configuração dele. Então vamos lá para o MikroTik. Então vamos lá na guia app. Aqui eu tenho um Interface e aqui eu tenho meu botão de OpenVPN Server. Tá? Vou clicar nele, vou clicar em Enable, né? E aí eu tenho o Enable para habilitar, né? E eu tenho aqui algumas configurações default dele, tá? Então o que eu quero fazer? Primeiro passo, eu quero alterar a porta, vou colocar um 5 aqui na frente para alterar a porta. Meu modo de conexão vai ser IP, né? Para fazer um túnel IP entre as pontas. O protocolo que eu vou usar vai ser o TCP, mas na versão 7.4, que é uma novidade, né? Eu posso usar o protocolo UDP. Tá? Antigamente era só TCP e agora também posso usar o UDP. Tá? Minha NetMask, eu vou um /30 aqui que eu vou deixar, né? Vai ser túneis ponto a ponto. Tá? Esse aqui é o MAC address, né? Que está gerando, o meu Keep Alive. O meu default profile vai ser o default encryption. Tá? E o meu certificado já vem aqui, o certificado selecionado. Tá? Eu só tenho um, então ele já vem previamente selecionado. Bom, protocolos aqui, né, de autenticação e a Cipher, né, de segurança. Como eu vou usar clientes Linux, tá, eu não quero SHA-1, não quero MD5. Eu vou usar apenas o SHA-256, tá, então eu posso também desmarcar o SHA-512. Beleza? Blowfish não quero, é um protocolo inseguro. AS, né, 128 também não quero, o 192 também não quero. Então eu vou deixar só o AES 256 com o SHA-256. Tá? Essa aqui vai ser a minha configuração do servidor. Tá? Aqui eu só dou um apply e um ok. Pronto, meu servidor está criado, configurado, bonitinho. Próxima etapa, né, seguindo aí o nosso manual, seria criar aqui ó, os usuários e senhas. Né? Então aqui está a configuração do servidor, tá? Usuários e senhas. Então para criar em usuários e senhas, eu vou lá na aba Secrets, e aí eu vou clicar em adicionar, tá? Então é onde eu estou aqui, ó, abinha Secrets, clicar em adicionar, tá? Vamos lá, o que a gente tem nessa aba aqui? O name, que vai ser o meu usuário, né? Então eu vou colocar aqui como cliente 01, tá? O meu password, né? Eu também vou colocar como cliente aqui _01, bem criativo, né? É óbvio que no ambiente de produção a gente vai usar uma senha mais segura, né? Uma senha mais forte, tá? Em Services aqui eu vou selecionar OpenVPN, tá? O Profile, né? Profile Encryption, tá? Que eu quero que a minha conexão seja criptografada, tá? E o Local Address eu vou usar o mesmo IP que eu usei no meu modelo, que é 198.18.1.1 do meu local, tá? E 198.18.1.2 meu remote, tá? Ok, apply, ok, criei meu primeiro usuário, já vou deixar um segundo usuário também criado aqui, tá? Cliente 02 com a senha cliente 02, serviço OpenVPN, tá? Default Encryption, e aqui eu vou colocar um outro IP, tá? Aqui eu vou colocar o 2.1 e 198.18.2.2, tá? Aí você fala, cara, da onde você está tirando esse IP, né? Primeiro que isso aqui é uma faixa IP de documentação, uma faixa IP que eu posso usar, e segundo, que eu estou colocando esses IPs porque eu estou seguindo aqui a minha topologia inicial, tá? Onde o meu MikroTik está configurado, tem aqui, ó, 98.18.1
030 numa rede, 9818, né, 20/30 na outra rede. Tá? Então eu vou criar essa topologia aqui, tá? Só para que todo mundo consiga acompanhar o raciocínio, né? E pronto, por fim a gente já fez aqui, ó, no MikroTik, né? A gente já fez as configurações, que é o quê? Do certificado a gente já passou para essa etapa, configurar o servidor, configurar o usuário e senha, né? Aqui setar o IP e tal, e ver os usuários e senhas cadastrados, tá? Bom, e agora a gente vai lá para o Linux, né? Então o que eu tenho aqui no Linux? Eu tenho uma máquina Linux recém-instalada, eu estou usando nesta máquina aqui o Rock Linux. O Rock Linux, para quem não conhece, ela é uma distribuição baseada no CentOS. Ele foi um fork aí depois que o CentOS parou de ter as versões stable, né? Ele virou agora uma versão contínua de desenvolvimento, né? Então um dos desenvolvedores foi lá e criou o Rock Linux. Bom, o que eu preciso fazer aqui, pessoal? Eu vou seguir também o passo a passo do que está descrito aqui, ó, no nosso manual. Adicionar o repositório EPEL, instalar o OpenVPN, configurações do cliente de OpenVPN, certificado digital, usuário e senha. Então vamos lá, direto para o Linux. Então, em um clean all, tá? Que eu quero que garantir que todos os meus repositórios estão limpos aqui, não tem sujeira em cache. E um -y, que é o que? O y ele vai, sempre que for feita uma pergunta aqui, o y vai dar o yes automaticamente, tá? epel.release, tá? Aqui eu estou adicionando o repositório do epel, né? Ao meu Rock Linux, tá? E por sua vez eu vou também agora instalar y install OpenVPN. E aí está instalando o OpenVPN para a gente. Tá? Você vê que o processo de instalação ele é bem simples, tá? Ele é bem tranquilozinho. E agora, assim que ele terminar de instalar, nós vamos para a configuração inicial do OpenVPN. Tá? Então vamos lá. Deixa eu concluir a instalação aqui do EPEL. Tá? Olha lá, achou, instalou. Legal. Tá, bom, o OpenVPN, por sua vez, ele é instalado aqui, ó, dentro dessa distribuição, em etc OpenVPN. E aqui ele tem duas pastinhas. Tudo que é configuração de cliente, eu devo colocar na pastinha cliente, tudo que é configuração de servidor, na pastinha servidor. Lembrando que eu estou usando o Linux como meu cliente VPN. Então, por sua vez, eu vou acessar a pastinha cliente. Tá? Aqui dentro não tem arquivo nenhum, e esse aqui é o diretório final dela. Bom, agora eu vou criar um arquivinho chamado cliente.conf. Tá? Eu deixei um arquivo aqui previamente configurado para poupar o nosso tempo. Tá? Então eu vou abrir esse arquivo usando o comando vim. O que eu tenho aqui? A primeira linha eu tenho o client, né, que está falando que esse arquivo de configuração é um arquivo do tipo cliente. Tá? Quando esse arquivo for executado, quando essa configuração for carregada, ela vai carregar uma device do tipo túnel. Tá? Então aqui é uma DevToon. Né? E o protocolo de comunicação que eu vou usar vai ser o TCP Client. Tá? Lembra lá no MikroTik que eu coloquei TCP? Então, por isso que aqui é TCP Client. Se lá fosse o DP, aqui seria o DP. Tá? E como eu estou conectando uma máquina remota, eu preciso passar o meu remote. Tá? Então eu vou passar o remote, que seria o vpn.fabricadeprovedores.com.br e a porta que eu estou usando, tá? Que é a 51194, né? Que foi a porta que a gente definiu lá no MikroTik. Tá? Então se a gente vir aqui Interface, OpenVPN, tá aqui, ó, porta 51194. Tá? Se eu não tivesse alterado a porta, né, deixado na porta 1194, que é a porta padrão, eu não precisaria especificar a porta aqui, tá? É automático. Bom, o tipo da minha conexão vai ser uma TSL cliente, tá? Quem vai validar o meu certificado vai ser o Remote Cert TSL Server. Então, o meu validador do certificado vai ser o servidor, tá? E por sua vez, o meu certificado está neste caminho aqui, ó. Ele está em etc, OpenVPN, cliente, OpenVPN Server, tal. Aí você fala, cara, mas quem que é este cara aqui? Este cara aqui é o meu certificado que eu baixei do MikroTik. Aquele certificado está lá em Files, aqui ó. Então eu
fiz o download dele, tá? E peguei o conteúdo dele e coloquei aqui. E a gente já vai abrir esse conteúdo para que vocês vejam o certificado lá, tá bom? Bom, o meu cipher vai ser o quê? AES 256 CBC, tá? Por quê? Porque ele tem que ser compatível com o cipher que está aqui, ó, tá? Cipher AES 256, que por sua vez, o meu out também é um SHA-256, que é o que está lá, tá? Bom, aqui eu tenho o Auth User Pass. O que isso quer dizer? Quer dizer que a minha forma de autenticação é por usuário e senha, tá? Só que eu sou um cara preguiçoso, né? Eu não quero ficar colocando usuário e senha toda vez que eu conecto. Até porque é um servidor remoto e não faz sentido, né, nesse servidor, toda vez que ele for reconectar, eu tenho que digitar um usuário e senha. Às vezes eu não estou na frente da máquina. Então nós criamos aqui um arquivo contendo usuário e senha, tá? Então o arquivo auth.config tem lá o usuário e senha, tá? Bom, essas configurações vão ser executadas através do usuário root, do grupo root, tá? Aqui existe um pequeno ponto de atenção, né? Que o correto seria eu criar um usuário Linux na minha máquina com um grupo e restringir as permissões, tá? Mas aqui eu fui um pouco preguiçoso, então eu coloquei que o root vai executar e o grupo também é root, né? Para ficar mais simples, tá? Um pingzinho a cada 15 segundos e um restart a cada 45 segundos, tá, do ping. E aí, por sua vez, ele vai temporizar esse timer, né, e vai memorizar esse timer, tá, esse ping, e caso aconteça algum erro, né, ele vai sempre persistir na reconexão, tá? Então vai ser um túnel persistente com a chave persistente, tá? E eu deixei aqui um método de verbose, um método 3, né, para a gente ver toda a verbosidade na tela, ver todo o log de conexão na tela, tá bom? Então esse aqui é meu arquivinho de configuração, ele é um arquivo bem simples, né? Eu vou agora abrir o meu arquivo de certificado, para que vocês possam visualizar meu arquivo de certificado, tá? E esse aqui é o meu certificado. Opa, tá vazio. Sim, tá vazio. Por quê? Porque eu copiei o arquivo, mas eu não carreguei esse arquivo para dentro do servidor Linux. Então o que eu vou fazer? Eu vou apertar aqui o botãozinho I para inserir. Eu vou lá no meu desktop, tá? Para onde eu baixei o meu arquivinho de configuração. Então vamos lá, ó. Eu vou abrir ele no bloco de notas, tá? Então deixa eu arrastar meu bloquinho de notas para cá, para que vocês vejam. Meu bloco de notas está aqui. Eu vou copiar o conteúdo no meu certificado, tá? Todas as linhas, inclusive aqui o tracejado, né? E vou colar aqui, ó. Colei, tá? Então se a gente for olhar, opa, veio por incompleto, tá? Eu tenho que copiar o arquivo inteiro, senão vai dar falha. Então vamos lá. Copiei, colei. Agora foi bonitinho, todo o meu arquivo, tracejado lá do begin até o end, né? Beleza? Posso agora salvar aqui o meu arquivinho, tenho lá. E por sua vez, eu vou criar agora o arquivinho de autenticação em etc, OpenVPN, cliente e aqui o auth, né? Vamos lá, tá? Com o meu usuário e senha, mas não foi, eu coloquei o usuário 01 com a senha 01, então vai ficar o usuário em cima com a senha embaixo, tudo bem? Salvei. Bom, eu preciso agora definir a permissão chmod 600 para o meu arquivinho aqui de autenticação. Legal, feito isso, eu devo ter 3 arquivos nesse diretório. Tá? Eu tenho um arquivo de configuração agora, é esse aqui. Eu tenho o meu arquivo com certificado digital, gerado lá no MikroTik, e tenho agora também o meu certificado, o meu arquivinho de autenticação de usuário. Tá bom? Legal? Note aqui, ó, a permissão, tá? São diferentes. E por sua vez, eu vou alterar a permissão também, falar que o root, né, que o usuário root, dentro do grupo de OpenVPN, vai ser o dono desses arquivos, tá? Então se eu dar um LL agora, olha lá, mudou aqui, ó, root e OpenVPN, e aqui está diferente. Beleza? Beleza? Bom, voltando aqui agora, eu vou dividir a minha tela para que vocês possam ver a mágica acontecendo aqui, tá? Então eu vou deixar aqui, ó, o Linux aqui em cima e o MikroTik, cadê o nosso MikroTik aqui? Aqui embaixo. Vamos lá. Então o MikroTik está aqui, ó. Eu vou deixar ele aqui embaixo, tá? Então vamos lá.
Fechei o arquivinho, aqui está ok, tá? Vamos abrir o PPP Interface, não tem nada. Se tudo der certo, eu vou agora iniciar minha VPN e a mágica tem que acontecer aqui, tá? Deixa eu deixar um pouquinho mais para baixo aqui, para que a gente possa ver as duas telas. Então vamos lá. Open VPN, traço, né, ou menos, config, tá? E aqui eu vou indicar o caminho do meu arquivo de configuração, tá? Então vamos ver se ele vai carregar. Aperto o Enter, ele carregou, tá? Olha lá, vocês podem ver que ele já validou o certificado, tá aqui, ó, deu um push request. Aqui no Linux, no MikroTik, já apareceu o usuário conectado e por sua vez ele falou, opa, olha que legal, tá? A sequência foi completada, tá? Então ele carregou perfeitamente bem, né? Se eu clicar duas vezes, aqui ó, no status, eu já tenho aqui o status, ó, qual é o IP público do meu cliente, tá? Qual que é o meu método, né, de cipher e autenticação, tá aqui, ó, que foi o que eu escolhi, tá? Então, funcionando bonitinho, ó, status running, tá? Status ó, da conexão, tá? Conectado, né? Então, tá tudo dentro do esperado, tá? Bom, qual que é o próximo passo? Fazer o teste. Eu vi que conectou, mas será que eu pingo? Será que eu consigo pingar aqui? Então vamos lá, New Terminal. Vocês lembram o IP que eu defini aqui? Ó, foi ping 198.168.1.1 para o meu Linux. Então ele está pingando, tá? E o 2 para o Linux. Eu inverti aqui, pessoal. 1 para o MikroTik e o 2 para o Linux, tá? Então meu ponto a ponto está pingando, funcionando bonitinho. Tá? Se eu dar um Ctrl C aqui para derrubar essa conexão, caiu a conexão. Eu vou tentar pingar agora o MikroTik, ó, 1.1, ele já não pinga mais, tá? E óbvio que também o 2 também não vai pingar, tá? Ou seja, rede inalcançável, caiu. Beleza? Beleza. Bom, nesse Linux eu tenho uma outra interface de rede também, tá? Que eu quero definir aqui o IP dela. Então vamos lá, ó, IP link show, tá? Eu tenho duas interfaces de rede, tá? E agora eu vou setar um IP para essa interface aqui, ó. Tá? Então o que eu vou fazer? Vamos lá. Vamos setar o IP para ela. If config. Essa aqui vai ser a interface. Eu vou colocar o IP aqui 192.168.1/24. Setei o IP, tá? Se eu dar um if config agora, né, nós vamos ver aqui, ó, que eu tenho uma interface numa rede, uma outra interface na outra rede, tá? E o meu túnel está sendo fechado por onde? Pelo IP 198.18, tá? E aqui eu coloquei 192.168, são redes distintas, beleza? Então eu vou subir novamente a minha VPN, tá? E vamos ver se vai funcionar. Subiu a VPN, conectou, vou esperar que para mim está completado, tá? Vamos lá, validou o certificado e por sua vez ele vai completar a conexão. Beleza, sequência completada com sucesso. Então vamos lá, vamos tentar pingar aqui o 2, que é o meu Linux. Ó, tá pingando. E agora, eu consigo pingar o IP 192.168.1.1, que é o Linux. Opa, coloquei o IP errado ali, vamos colocar aqui certinho o IP. 2. Eu consigo pingar? Não consigo. Por quê? Porque eu não tenho uma rota do MikroTik para a minha interface local, tá? Então eu consigo chegar na interface do túnel, mas não na interface local do meu Linux. O que eu tenho que fazer, então? IP, host, cadê aqui? Estou meio cego aqui, ó, IP host, tá? E vou criar uma rota para a rede 192.168.1.0/24, através de quem? Do meu IP do túnel, 1.2, tá? Ok, ok. E agora, será que eu pingo? Vamos ver? Olha lá. Pará, pingando, tá? Então, criando a rota estática, eu consigo alcançar a interface local do meu Linux, tá? E por sua vez, consigo alcançar todos os hosts que estão atrás dessa interface, tá? Só que é uma interface local. Eu consigo automatizar isso no MikroTik? Consigo sim, tá? Eu posso ir lá no MikroTik, tá? Vir aqui, ó,
em Secrets, venho na configuração deste cliente e vou aqui ó, na parte de routes e aqui eu vou colocar a rota que eu quero criar. Então toda vez que essa interface subir, ela vai criar no MikroTik esta rota aqui. Vamos testar? Então para testar eu vou fazer o seguinte, ó, tá? Eu vou pegar essa rota que eu deixei instalada, né? E vou remover ela. Tá? Aqui, ó, tem essa rota instalada aqui. Cadê ela? Cadê? Essa aqui. Então, vou remover. Tá? Não tenho mais rota. Se eu for lá fazer um teste de ping, ele não deve mais pingar. Tá? Ó, timeout. Então, vamos deixar aqui o ping deste lado. E vou derrubar essa conexão para que funcione novamente. Eu vou vir aqui ó, e vou derrubar a conexão. O que aconteceu? O Linux reconheceu ó, que a conexão ela foi derrubada. Ele vai reiniciar a conexão. A partir do momento que ele reiniciou a conexão, olha aqui, ó, reiniciou, tá? Eu ainda não foi completada a conexão, então eu ainda não tenho ping, mas a partir do momento que ele completar essa chamada aqui, ó, eu já devo começar a pingar. Olha lá, ó, comecei a pingar. Tá? Então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que, obrigatoriamente, para criar uma VPN, eu tenho que criar o certificado digital, tá? Tenho que assinar o certificado, eu tenho que exportar o certificado e fazer o download para uso futuro. Tá? Vou lá vou lá na parte PPP, configuro na interface, na aba interface, o meu servidor de OpenVPN, tá? Com o que eu quero configurar nele aqui, com os parâmetros que eu quero atribuir. Tá? O que eu alterei? Habilitei, porta, certificado, tá? Algoritmos de autenticação, algoritmos de criptografia. Depois, fui lá em Secrets, criei meus usuários, tá? De Shabu, criei aqui a regrinha para a rede, tá? E eu fui no Linux, instalei o repositório IPEL, criei o arquivinho de configuração do meu cliente VPN, tá? Copiei o meu certificado para dentro do arquivinho que eu disse que estaria, né? Que estaria a chave, tá? E também criei ali um usuário e senha, um arquivinho de usuário e senha, para que sempre que o algoritmo reiniciar, a VPN reiniciar, eu não precise digitar o usuário e senha, tá? Então, com isso, a gente tem uma VPN site-to-site funcionando. Temos uma VPN ponto multiponto funcionando. Por que ponto multiponto? Porque meu ponto é o meu MikroTik, meu multiponto seriam meus diversos clientes Linux funcionando. Né? Agradeço quem assistiu o vídeo até agora, tá? E super aberto aí a críticas e a sugestões para próximos vídeos. Um abraço a todos e até a próxima.